da terceira série, terceiro semestre da EJA. Como foi falado no vídeo anterior, hoje nós vamos fazer a correção das atividades, né, sobre equilíbrio populacional. Uma das questões que determinam o equilíbrio populacional são alguns fatores e condições. Uma delas são ser uma grande população, estar livre de cruzamento, sem seleção natural, sem migrações e sem mutações. Nós vamos utilizar duas fórmulas para fazer esse cálculo. P mais Q igual a 1 e P ao quadrado mais 2 vezes Q mais Q ao quadrado igual a 1. Onde P vai representar o alelo dominante e Q vai representar o alelo recessivo. Na questão número 1, ele fala sobre o enunciado de Hardy-Weber, né, que fala sobre o equilíbrio das populações. A alternativa correta da questão número 1 é a alternativa A, né, que fala o seguinte: só pode haver equilíbrio quando as populações permanecerão constantes, ou seja, dentro do conceito de Hardy, as populações sempre permanecem constantes. Lá na questão 2, fala sobre alguns fatores que podem interferir e não deixar que a população entre em equilíbrio. E segundo os fatores que nós já falamos, o único que fala que pode atrapalhar o equilíbrio de uma população é essa população ser uma população pequena. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Lá na questão 3, pede então para a gente fazer as frequências, né, genótipica e as frequências gênicas. E aí ele já deu para vocês aí os valores do dominante e os valores do recessivo para a gente colocar nas duas fórmulas que já foram citadas. Então, utilizando a primeira fórmula, P mais Q igual a 1, nós vamos ter meio, que é o valor do dominante, mais meio, que é o valor do recessivo, igual a 1. Ou seja, 1 igual a 1 ou 100 igual a 100. Ou seja, essa população está em equilíbrio. Colocando na segunda fórmula, P ao quadrado mais 2 vezes Q, PQ mais Q ao quadrado igual a 1, nós teremos meio elevado ao quadrado mais 2 vezes meio mais meio elevado ao quadrado igual a 1. Resolvendo, né? Meio elevado ao quadrado vai dar 0,25. Mais 2 vezes meio vai dar meio. Mais meio ao quadrado, 0,25. Fazendo a soma de 0,25 mais meio mais 0,25, eu tenho 1. 1 igual a 1 ou 100 igual a 100. Ou seja, essa população se encontra em equilíbrio. Lá na questão 4, né, ele já citou aí o quadro, né, dos genótipos dos indivíduos, os dominantes representados pela letra A maiúscula e o recessivo representado pela letra A minúscula, Azão e Azinho. E a frequência dos dominantes aí então foram, somando os indivíduos dominantes, só os dominantes, nós temos 500 indivíduos dominantes numa população de alelos, né, de genes, número total de genes de 1560. Então, para descobrir a população de dominantes, nós vamos pegar 500 e dividir por 1560, que vai dar 0,32. Depois, a frequência dos recessivos é o número total de recessivos, de indivíduos recessivos, 1060, que nós vamos dividir pelo total de genes, que é 1560 genes, que é igual a 0,67. Então, com o 0,32, que é o valor do dominante, e 0,67, que é o valor do recessivo, vamos colocar na fórmula. Lembrando que P é dominante e Q é recessivo. Então, P mais Q igual a 1. Então, ficaria 0,32 mais 0,67 igual a 1. Somando 0,32 mais 0,67 dá 0,99 igual a 1 ou 1 igual a 1.
Logo em seguida, vamos fazer a outra frequência, a frequência genótica, utilizando a segunda fórmula. P ao quadrado mais 2 vezes PQ mais Q ao quadrado igual a 1. Nós já sabemos que o valor de P é 0,32 e o valor de Q é 0,67. Colocando na fórmula, teremos 0,32 ao quadrado mais 2 vezes 0,32 vezes 0,67 mais 0,67 ao quadrado igual a 1. Resolvendo, nós temos 0,32 ao quadrado, 0,10. Vamos pegar duas casas após a vírgula. Mais 2 vezes 0,32 vezes 0,67 correspondeu a 0,42. Mais 0,67 ao quadrado deu 0,44, igual a 1. Somando 0,10, 0,42 e 0,44, eu tenho 0,9 igual a 1. E arredondando, eu tenho 1 igual a 1. Portanto, essa população está em equilíbrio. Na questão número 5, também é o mesmo procedimento da questão 4. Fazer as frequências gênica e genótica dos organismos. E aí nós temos indivíduos dominantes, 220 indivíduos dominantes, né, azão, e indivíduos recessivos, 180 indivíduos recessivos, azim. E colocando na forma teremos total de indivíduos dominantes, 220 com 400 genes, né? Então 220 dividido por 400 deu 0,55. Indivíduos azim, 180 dividido pelo total de genes, 0,45. Vamos colocar na fórmula P mais Q igual a 1. Então 0,55 mais 0,45 igual a 1. 0,55 mais 0,45, 1. 1 igual a 1, ou seja, 100% igual a 100%. Colocando na segunda fórmula, P ao quadrado mais 2 vezes PQ mais Q ao quadrado igual a 1. Lembrando que P é o valor do dominante e Q é o valor do recessivo. Então nós temos P ao quadrado ficaria 0,55 ao quadrado mais 2 vezes 0,55 vezes 0,45 mais 0,45 ao quadrado. Tá? 0,55 ao quadrado, 0,30. Resultado, mais 2 vezes 0,55 vezes 0,45, 0,49. Mais 0,45 ao quadrado, 0,20 igual a 1. Somando 0,30, 0,49 e 0,20, eu tenho 0,99 igual a 1. Fazendo arredondamento, 1 igual a 1. Ou seja, essa população encontra-se em equilíbrio.